Vocês sabiam que a raiva, ela é um sentimento secundário? Secundário é que vem em segundo plano. Então, ou seja, ele vem, a raiva, né? Ela vem depois de uma emoção primária. E eu vou dar para vocês 3 exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor essa relação do sentimento de raiva ser algo secundário, tá bom, gente? O primeiro exemplo é de uma mãe que tem um filho de 4 anos. Ela vai ao supermercado com a criança e essa criança, então, a hora que ela percebe, ela dá falta dele, é um menino. Então ela sai procurando essa criança pela multidão lá no supermercado e aí ela lembra que houve recentemente um caso de sequestro, né? De crianças. Então, o que essa mãe faz? Ela já começa a ficar apavorada, com medo. O que vai acontecer? Cadê meu filho? Então, aquele sentimento primário de medo começa a tomar conta dela. E ali ela sai procurando a criança. De repente, ela encontra essa criança, o filho dela de 4 anos, brincando atrás de um balcão com os papéis. E logo ela já puxa essa criança, fala brava com ele, né? O que ele tá fazendo ali? Levanta do chão, dá um tapa na bunda dele e fala para ele: se você sair de perto de mim mais uma vez, eu vou te dar uma surra. Então, nesse caso, essa mãe, que chama Beth, ela ficou com raiva porque o primeiro sentimento foi o medo. Então, ela ficou com raiva. Depois do medo, né, veio a raiva a hora que ela encontrou a criança. Então, por isso que a gente fala que a raiva é um sentimento secundário, porque nesse caso, o primeiro sentimento dela foi o medo. Aonde está meu filho? Aí ela ainda lembrou do fato de ter acontecido o sequestro de crianças. Então, ela associou aquilo e quando ela viu a criança dela, ela encontrou a criança dela, o que ela fez? Aí veio a emoção, o sentimento de raiva. Tá? Primeiro exemplo. Segundo exemplo, do Robson. Robson é o pai de uma criança de 6 anos de idade e ele tá todo frustrado, apressado, limpando a garagem da casa dele porque ele vai receber visitas, ele vai receber parentes. Então ele tá limpando, tirando ali os entulhos, jogando fora, fazendo a limpeza nessa garagem porque vai chegar os parentes e tá todo ali frustrado. E a criança dele, de 6 anos, começa a pegar esses entulhos de volta. E ele, como já estava apressado, porque ele estava jogando esse entulho fora, a criança foi lá e pegou o entulho de volta. E isso, né, despertou nele algo que fez ele explodir. De repente ele explodiu e falou para o filho dele: Rian, chega, já estou cheio de você. Ou seja, nesse caso, gente, o sentimento primário do pai era aquela frustração. Preciso limpar a garagem, organizar aqui, porque vai chegar parente. Então ele estava ali frustrado, precisando fazer aquela limpeza. E aí a raiva veio, aquilo se transformou em raiva, a hora que ele viu que a criança, o filho dele, o Rian, de 6 anos de idade, estava retornando com aquele entulho que ele estava jogando fora. Então ali ele explodiu, a raiva veio à tona, mas ela veio posterior ao sentimento de frustração que ele estava naquele momento. Percebe? Então a raiva, por isso que a gente fala, a raiva é um sentimento secundário. Segundo exemplo foi esse. O terceiro exemplo, gente, é o senhor Mário. O senhor Mário, ele chega em casa e ele tá cansado, ele tá exausto, ele passou por um dia frustrado no trabalho, então ele tá muito cansado. E ele chega em casa, assim que ele abre a porta de casa, os 2 filhos dele vêm correndo, gritando em voz alta: papai, 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 né? A gente quer um aumento na nossa mesada. E como ele já estava ali frustrado, nervoso, irritado com o dia a dia corrido do trabalho dele, né, exausto, ele simplesmente gritou. Ele falou assim: vocês só pensam em dinheiro.
nesse caso, o cansaço, que era o sentimento primário ali, a frustração do dia a dia, a correria de Mário, transformou-se rapidamente em raiva e no grito, né? Aquela agressividade, ele gritou ali. Então, o primeiro sentimento foi o que? Aquela frustração, a exaustão, o cansaço, que se transformou, devido à reação das crianças ali, se transformou em raiva, que foi o sentimento secundário. Então, o que acontece, gente? Nós, na maioria das vezes, a gente transforma os sentimentos primários em raiva, porque ele já está ali somatizado, os sentimentos negativos, na maioria das vezes, está ali, né? Já está ali acumulado, de repente, quando a gente encontra algo assim, o estupim, né? Explode ali e aí se transforma em raiva o sentimento.